Olá, você deseja ter uma vida vitoriosa? Parece uma pergunta meio sem sentido, porque parece que na nossa cultura, se há um alvo que nós perseguimos, é a felicidade, é uma vida vitoriosa. Mas a Bíblia vai nos mostrar que existe um caminho muito específico para termos uma vida vitoriosa. Eu quero, ao longo de 4 semanas, estar compartilhando com você que assiste esse nosso programa e nos acompanha no YouTube, algumas palavras que o apóstolo Paulo traz ao nosso coração a partir de uma orientação de Deus, a fim de que eu e você tenhamos uma vida vitoriosa. Não é uma receita de bolo, não são 7 dicas para a vitória, não é nesse sentido de autoajuda, mas princípios espirituais, verdades espirituais contidas no capítulo 8 de Romanos para se viver uma vida triunfante, para se viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre um dos aspectos dessa temática. Mais que vencedores é o tema geral e hoje falaremos sobre uma aliança de amor. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou repetir esse texto. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nem sempre nós atribuímos as nossas vitórias ao agir de Deus, à ajuda de Deus, à intervenção de Deus. Vez e outra nós acreditamos piamente que conseguimos galgar alguns degraus a mais na vida e somos vitoriosos por causa da nossa inteligência, competência, por causa do nosso esforço, do nosso empenho, e a gente acredita mesmo que está no caminho certo ao pensar que somos o que somos e somos vitoriosos por causa de uma ação humana. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, compartilhado conosco. Eu sei que muitos acabam ignorando esse fato, mas mesmo que haja uma ignorância a respeito da ação de Deus, mesmo que nós não reconheçamos a ação de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos fazer absolutamente nada sem a intervenção, sem o poder, sem a graça de Deus. É por meio de Jesus que vem a nossa vitória. Mais do que isso, é por meio do amor de Cristo sobre as nossas vidas que vem a nossa vitória. E a palavra vai nos dizer no capítulo 8, que Deus firmou conosco uma aliança de amor. Chega um momento do texto em que o texto nos faz uma pergunta: o que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? E é uma relação de coisas aparentemente possíveis de promover uma separação, mas que ao final o apóstolo diz: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E ele vai falar sobre a morte, vai falar sobre as coisas do presente e do porvir, vai falar sobre a nudez, a fome, o perigo, a espada. Ele faz questão de trazer uma relação muito vasta de coisas que, em princípio, podem proporcionar uma divisão, uma separação entre nós e Deus. Mas ele deixa bem claro que quando estamos debaixo de uma aliança de amor com o Senhor, temos uma aliança tão forte, a fim de que nada neste mundo possa separar esta aliança, possa quebrar esta aliança. A aliança é tão forte que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem os dominadores deste século poderão nos separar. É uma aliança que não pode ser quebrada, porque ela foi firmada com o sangue de Jesus. Ela foi firmada com um amor eterno e perfeito, que brota do coração de um Deus que também é eterno e perfeito. Uma aliança tão tremenda e tão forte que nos possibilita caminharmos em triunfo, caminharmos em vitória aqui nesta vida. Não é o seu esforço, não é a sua inteligência, não é a sua competência, não são os seus diplomas, não é o seu jeito carismático de lidar com pessoas, não é a sua capacidade de adquirir dinheiro, de fazer dinheiro, não é a sua capacidade de ser um bom negociador que tem te dado a vitória. Segundo a palavra de Deus, somos mais que vencedores por causa do amor de Deus. É esta aliança de amor que Deus tem conosco que nos possibilita uma vida de triunfo. Há um outro texto, quem fala é Jeremias, em Lamentações,
no capítulo 3, ele fala que as misericórdias ou o amor do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias, ou este amor, se renova a cada manhã. E diz a palavra de Deus que a fidelidade de Deus ela não tem fim, ela se estende de geração a geração. E bom é o Senhor para aqueles que por Ele espera, para a alma que o busca. Eu creio que nós, por ignorância, atribuímos as nossas vitórias, atribuímos ao nosso esforço, à nossa dedicação, como eu dizia agora há pouco. Mas, biblicamente falando, todas as nossas vitórias, todos os nossos triunfos estão vinculados ao amor de Deus por nós. É porque Deus nos ama, é que conseguimos educar os nossos filhos. É por causa do amor de Deus em nosso coração que nós conseguimos caminhar melhor com as nossas esposas e esposos. É por causa do amor de Deus em nosso coração que conseguimos perdoar aqueles que nos prejudicam, que conseguimos reconsiderar uma ofensa, reconsiderar um maltrato ou um prejuízo ou qualquer dano sofrido. É por causa do amor de Deus. E é esse amor de Deus que é derramado em nossos corações, que nos permite compartilhar com esta vida muitos dias de vitória. Temos muita vitória para contar, muitas vitórias para compartilhar, por causa do amor de Deus por nós. Houve um tempo em que, em minha ignorância, eu acreditava piamente que eu era uma boa pessoa, que eu era capaz de realizar bons feitos, e eu era então dotado de uma virtude natural que nascera comigo, que veio do ventre da minha mãe, e que eu era uma pessoa excelente. Mas quando eu começo a entrar em contato com a palavra de Deus aos meus 17 anos de idade, eu começo a perceber que eu não sou bom coisa alguma. E diz a própria palavra, o próprio Cristo, quando lançam sobre ele esse adjetivo de que ele era bom, ele diz, bom somente o Pai que estás nos céus. E eu então começo a perceber as minhas limitações, as minhas fraquezas, os meus fracassos. E eu começo a perceber que as minhas vitórias, elas não aconteceram por mérito pessoal, mas elas eram o resultado de uma ação de Deus com muito amor sobre a minha vida. Eu creio que, por muitas vezes, todos nós, por causa da ignorância, não conseguimos enxergar esta ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas é o amor de Deus que te proporciona uma vida de vitória. Todos os seus triunfos é por causa do amor de Deus sobre a sua vida. Deus nos ama tanto que Ele nos possibilita uma vida de vitória. Não é difícil compreender isto. É só você transpor esse valor para a sua relação com seus filhos, por exemplo. Se você é casado, você sabe que é esse amor que você tem pelos seus filhos é que possibilita esse filho ou esses filhos de galgarem alguns degraus de maturidade na vida, de serem bem-sucedidos na profissão, no amor, nos relacionamentos, na fé. É por causa do seu amor por esses filhos é que eles podem avançar. Da mesma forma, é por causa do amor de Deus por nós é que podemos avançar. A nossa vitória não está ligada a mérito pessoal, mas está vinculada de forma perfeita, eterna, ao amor de Deus por nós. Vou reler o texto, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quer ter uma vida de vitória? Seja o seu coração um recipiente para receber amor de Deus. Por muitas vezes, Deus deseja nos amar, mas não pode, porque enquanto nosso coração, um coração fechado, cerrado, que não há ali abertura para o derramamento desse amor. Mas abra o seu coração e se permita ser amado por Deus. Deixa Deus chamar, deixa Deus derramar o amor dele sobre o seu coração e a vitória virá. A certeza que eu te dou é que a vitória virá quando o amor de Deus nos alcança. Por consequência, a vitória de Deus também irá nos alcançar. Uma vida vitoriosa só é possível quando nós reconhecemos e recebemos o amor de Deus em nosso coração. Deus te abençoe e que Ele te ajude a caminhar uma vida triunfante na presença dEle. Na semana que vem, iremos compartilhar sobre a vitória nas incertezas. Já passou por momentos na vida em que você foi tomado por dúvidas, tomado por angústias, por questionamentos, por incertezas e teve a sensação de fracasso? Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas por hora, deixo para você um versículo para você pensar nesse momento. Além de tudo que foi ministrado, Romanos 8, verso 14 diz:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se somos de Deus, então Deus nos guia. E quer uma notícia? Deus nos guia no lugar do triunfo, ou na direção da vitória. Deus nunca nos guia na direção do fracasso, do desastre, mas sempre na direção da vitória. E mesmo quando, aparentemente, estamos vivendo um fracasso na nossa vida, lá no fundo, quando o Senhor olha, Ele não vê fracasso, Ele vê vitória, porque aquela situação de aperto vai corroborar, vai contribuir para um benefício grandioso tempos depois, um tempo breve ou longo, mas vai contribuir. É sobre isso que vamos falar na semana que vem. Deus te abençoe e que Ele te ajude realmente a caminhar em vitória. Seja o seu coração um lugar perfeito para Deus derramar do seu amor, porque o amor de Deus nos ajuda a ter uma vida vitoriosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.